E a gente está de volta agora para falar sobre barulho. Tá aí? Tem muito barulho em volta? Eu estou aqui no estúdio agora, a gente está recebendo mais uma pessoa, que é a Rosália Moreira, que é psicóloga, especialista no controle do estresse, né, Rosália? Obrigada pela sua participação. E o Dr. Kleber, que é otorrino e continua com a gente aqui no Manhã Total. O Dr. Kleber trouxe algumas situações físicas, né, Dr. Kleber? A perda de audição, impotência, um estudo recente que trouxe essa informação aí. Agora, o barulho, o excesso dele pode mexer com a nossa alma, né? Com a nossa mente. Sim, muito, Mônica. Inclusive, assim, as pessoas não percebem, né? Igual já foi falado anteriormente, por essa adaptação mesmo. Mas existe aí uma hipersensibilidade, né, em excesso, irritabilidade, uma perda até dos reflexos, concentração, memória. Então, as pessoas vão perdendo um pouco a habilidade de exercer algumas atividades do cotidiano e não sabem nem por quê, né? Porque já estão acostumados com esse barulho, com esses ruídos, pelo tempo de exposição, que isso também afeta muito, igual o Dr. Kleber já havia dito anteriormente, porque não é só o ruído, mas o tempo também que eu estou exposta a esse ruído. Então, assim, a psicologia ela vem para somar forças aí, para até aumentar um pouco a aderência no possível tratamento, aumentar a conscientização, essa tomada de consciência do quanto é importante eu ficar em alerta, se eu estou perdendo sono por causa disso, se é um ruído na minha casa, o que eu posso fazer para amenizar, agora se é no trabalho, porque existem também muitas empresas que oferecem os equipamentos e os funcionários não querem. O Dr. Kleber falou sobre isso, né, Dr. Kleber? A gente havia até conversado anteriormente, inclusive, sobre essa informação da questão da impotência sexual, que existem alguns casos que a gente só consegue realmente fazer com que as pessoas percebam o quanto é sério realmente o assunto, mexendo em outras situações como essa, né? No público masculino, por exemplo. Principalmente, que ainda não vai muito ao médico, né, Dr. Kleber? Ainda fica resistindo. Quando mexe nessa situação... Aí já fica mais falou, opa, peraí, né? E aí, quando a gente está exposto muito ao barulho, vem também a questão, vem o estresse, que a gente fica irritado, a gente trata mal as pessoas, né? Como eu digo, a gente pega a plataforma e vai, né, distribuindo grosseria para todo mundo. Vem também a questão da ansiedade. A ansiedade aumenta e hoje a gente vive num mundo ansioso, né? Igual o Dr. Kleber já havia falado anteriormente, o cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Por si só, Mônica, ele traz aí alguns sintomas realmente que são totalmente desconfortáveis, mas ele abre portas para outras doenças. Então, não é só ansiedade, mas a depressão também. Tem muita gente que fica triste, fica evitando situações sociais mesmo e não sabe por quê. Muitas vezes é pela essa exposição ao barulho e o estresse só piora isso, né? Então, assim, aí é tomar realmente algumas medidas para estar combatendo esse hormônio de estresse, porque em troca nós podemos colocar o hormônio do bem-estar. Que é muito bom, né? Sim, com exercício físico, que é muito bom. Tem até um pedido aqui para saber o que a gente pode fazer. Mas antes disso, Dr. Kleber, eu tenho aqui a Maria, de Uberlândia. Ela disse que o filho dela, eu acho que ele deve ter uns 5 anos, mais ou menos, tem muita coceira no ouvido. Direto, ela disse que quando tem barulho muito alto, ele chega a tapar os ouvidos. Pode ser sinal de algum probleminha? Precisa fazer um exame otorrinolaringológico, né, nesse paciente, no ouvido dele, para ver se não está tendo um excesso de sensibilidade, que às vezes o ouvido infectado, o ouvido inflamado, ele aumenta essa sensibilidade em relação aos ruídos, né? Então nós precisamos dar uma olhada e prescrever algum tratamento específico para a criança. A gente está falando aqui, né, desse barulho que nós estamos expostos. A gente não trabalha com barulho direto assim, mas aí nós temos algumas profissões e eu gostaria que você, Rosália e o Dr. Kleber também falassem sobre isso. Por exemplo, o senhor falou garçom, que trabalha com barulho direto, o pessoal que trabalha na cozinha é liquidificador, é batedeira, né? Indústrias, então, obras. A Lucila falou em relação aos profissionais de academia que convivem com aquele barulho direto ali. O que esses profissionais, além dos equipamentos, o que eles podem fazer, se tem outros aí que eu não me lembro, o que eles podem fazer para ter qualidade de vida e não perder a audição e o controle? Gostaria que vocês dois falassem para mim sobre isso. Eu posso falar, com certeza o Dr. Kleber vai falar melhor em termos médicos mesmo, do acompanhamento,
Mas dentro da psicologia seria exatamente essas orientações para a estratégia de estar lidando com os sintomas. Então, o exercício físico é muito importante, que seria essa questão de estar liberando realmente endorfina e estar lidando um pouco melhor com isso, ter uma qualidade de vida melhor. Algumas atividades de relaxamento mesmo. Meditação? Meditação. E aí pode ser, Mônica, eu falo que tem muito... Cada pessoa tem que encontrar a sua maneira de relaxar. O próprio, vamos falar, já que a gente está falando de barulho, né? A música, ela pode acalmar. Sim. Né? Mas ela também pode te excitar, ela pode te irritar, dependendo do quanto você está exposto a isso e a altura, enfim. Então, assim, essa medida de relaxamento pode ser que seja 10, 15 minutos diários, mas seria já uma forma de você extravasar um pouco essa energia negativa que causada. Exatamente. Dr. Kleber. Existe também, além dessa parte que ela relatou, as medidas preventivas em relação às patologias que podem ocorrer ali naquele ambiente, que o médico de trabalho geralmente orienta, que é o protetor auricular, o intracanal, o plug ou o de inserção e o tipo concha, que a cozinheira, quem está mexendo na cozinha, mexendo com o liquidificador, igual a Lucila falou, mexendo com aspirador, tem que usar o protetor auricular, que ele protege. Ele vem com uma norma que chama NRR, que é nível de redução de ruído, que é calculado pelo Inmetro, que dá uma diminuição, por exemplo, se o aspirador ou lá na cozinha o liquidificador chega a 100 decibéis, o protetor ele dá uma proteção de 20, 23 decibéis. Então diminui esse barulho 23 decibéis. Você dá um tempo para ela manter aquele ouvido pelo menos nos 80 decibéis no dia a dia. Mas tem os funcionários que não gostam de usar isso. É verdade. Acha que é cansativo, que incomoda. Tem que usar. Então passa a não usar e acha que não vai ter problema. E aí começam os problemas. Então tem que usar. Eu vou fazer uma pausa com a Rosália e com o Dr. Kleber, que eu vou voltar agora com a Vasti Lauers. Vasti, a gente está falando de prevenção, sem dúvida é o melhor caminho, né? Com certeza, a gente estava acompanhando tudo aí, inclusive falando dessa questão emocional, a gente conversava aqui, que tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes o emocional é um alerta de que a gente está com algo físico mesmo. Com certeza. Quando a pessoa começa a ficar irritada, quando você está exposto a um ruído e você não percebe, às vezes, depois de que o ruído é cessado, você percebe que, nossa, que alívio. Então, aquilo realmente estava me causando um desconforto, né? Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é a soma disso tudo aqui, né? Porque às vezes a gente pensa, ok, é só um liquidificador, vou bater o suco ali 2, 3 minutinhos, mas em seguida eu vou secar o cabelo. Eu já vim de um centro que estava muito barulhento, de uma loja às vezes onde eu fui que estava barulhenta. Eu vou aspirar a casa, eu ligo uma música junto, quer dizer, a soma disso aqui pode ser prejudicial. A soma, principalmente quando a pessoa fica exposta no trabalho ao ruído. Então, vamos supor, igual o Dr. Kleber falou, existe a prevenção. Ele vai colocar o fone, ele vai se prevenir, mas aí ele chega no estacionamento do trabalho e liga o carro um som super alto. E aí ele fica naquele decorrer do caminho, naquele som muito alto. Chega em casa, ele coloca o fone de ouvido. Aí ele às vezes vai fazer uma limpeza, alguma coisa, usa o aspirador. E aí vai. Então essa soma é que acaba sendo prejudicial. Porque às vezes a questão não é só o barulho, mas o tempo que você permanece com esse ruído, né? Às vezes o ruído não parece que é tão prejudicial porque ele não é tão intenso, mas o tempo que ele fica exposto é que acaba prejudicando a audição. Eu prometi no outro bloco que a gente ia falar mais sobre esse programa da UFO, né? Sobre que é de prevenção e tratamento. Tem tratamento, Lucila? O tratamento, quando ele vem da exposição do ruído, quando a perda auditiva é decorrente da exposição do ruído, não há o tratamento. Ele há, na verdade, a adaptação do aparelho auditivo, porque já foi lesado, né, como o Dr. Kleber citou, e aí a gente não tem mais como reverter essa perda de audição. Então, aí é a adaptação do aparelho auditivo. E lá na UFO nós estamos reiniciando, né, esse semestre o programa
e de adaptação de aparelho auditivo na comunidade. Pois é, então, como funciona esse aparelho e é difícil essa adaptação? O aparelho auditivo, ele vai amplificar o que nós perdemos, né, o que nós temos, né, de resto da audição. E a adaptação, ela é feita com todo um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, incluindo o otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o assistente social. Então, tem toda uma equipe de acompanhamento e é muito importante, após a adaptação, a reabilitação auditiva. Porque não adianta só colocar o aparelho auditivo e o paciente vai mandado para casa. Na verdade, a importância é nós fazermos todo esse acompanhamento no decorrer do tempo até o paciente se adaptar realmente com essa amplificação. A doutora Lucila me contou uma história aqui que ilustra muito bem o que a gente quer passar um pouco com o programa de hoje, de um senhor que não gostou muito do aparelho, né? Por quê? Na verdade, nós tivemos o caso de um paciente que ele já é um idoso, ele já tinha perdido essa audição há mais tempo, há mais ou menos de 5 a 10 anos, já vinha progressivamente, né, com a perda auditiva, e ele veio nos procurar devolver o aparelho auditivo, porque ele disse que quando ele foi perdendo a audição, parece que o mundo era mais silencioso e que hoje o mundo, como está muito barulhento, tem barulho demais de carro na rua, barulho em geral mesmo, ele não estava conseguindo se adaptar. Então, nós achamos interessante essa queixa, né? Porque é justamente isso, tudo está muito mais barulhento, né? Os ruídos estão maiores. Então, por exemplo, a gente fala, às vezes, se a gente vai no cinema, muitas pessoas falam, nossa, eu fui no cinema e voltei com zumbido. O barulho estava muito alto. Então, é mais ou menos isso. Tudo está muito alto e o nosso ouvido continua o mesmo. Então, como que a gente vai fazer para se adaptar? Por isso que a gente busca, nós da área da saúde, né, dessa área da audição, nós buscamos as políticas públicas para eles estarem trazendo benefício para as pessoas, para a comunidade, né? Muito obrigada, Lucila. Essa é a mensagem, né, Mônica? Não vamos nos acostumar com essa barulheira toda. E uma dica que eu tenho certeza que você vai gostar de dar para as pessoas, de vez em quando, vamos desligar a música, vamos desligar a TV, vamos ler um livro. Vamos ficar em silêncio, a gente não fica em silêncio. Acho que hoje a gente tem medo de ficar em silêncio, não é, Rosália? Não tem, não? Porque também é se desligar um pouco do mundo, né? Obrigada, viu, Vastia, a Lucila também. Tchau, tchau. É o momento de entrar em contato conosco, né? Com o nosso eu interior. Mônica, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque nós falamos da questão da resistência de algumas pessoas, de usar os equipamentos, mas existe também algumas empresas que elas não estão tão atentas a essas medidas preventivas, como o Dr. Kleber disse, né? E é importante porque a pessoa é tão prejudicial, essa questão dos ruídos e tudo mais, que a produtividade também é afetada. Exatamente. Né? Então, assim, se as empresas ficassem mais atentas em relação a isso, ela poderia ter um retorno muito maior. Sem contar que esse barulho todo que se convive, quem trabalha e quem passa por ele de vez em quando, né? Traz um cansaço, uma fadiga impressionante, uma descrença, não é? Assim, exatamente. Você vai ficando cansado. E é um cansaço constante, né? É que o sono já não é o suficiente mais para você repor, que as pessoas vão se isolando socialmente porque ela já não está mais paciente, ela não tem paciência mais, até nas relações interpessoais, com os colegas de trabalho, com os clientes. Muito, né? Doutor Kleber, a Viviane está contando aqui que ela está até com dificuldade de encontrar emprego porque o barulho a incomoda, tanto durante o dia, à noite, ela dorme com o tampão no ouvido, tem labirintite, né? E ela disse que ela foi chamada para fazer uma entrevista de emprego e lá disseram que ela perdeu a audição. Só que ela faz os exames e não deu nada. Como explicar isso? O nome dela é Viviane. Bom, se ela tem perda auditiva, se ela fez o exame, deve ter dado alguma alteração no exame. Entendeu? Tem certos pacientes que começam com perda auditiva e eles têm uma certa algiacusia. O que é isso? Uma dor a determinados sons. A determinados sons. Por quê? Porque existe um mascaramento no cérebro em relação a isso. E não sei se você já notou que tem alguns pacientes idosos que você fala baixinho com ele, numa intensidade de... Nós estamos conversando aqui a mais ou menos 50 decibéis, que eu já medi. Ah, mediu? Um ambiente saudável, nós estamos 50 decibéis.
você está falando num ambiente tranquilo. Quando você aumenta a voz, ele não está ouvindo nada, ele está perguntando o que é, o que vocês estão falando. Aí quando você aumenta o volume da voz, que fica alto demais, ele fala, não precisa gritar que eu não estou surdo. Por quê? Porque ele sente uma dor, ele incomoda ele esse som alto. Por isso que ele sai de perto, ele se isola, entendeu? É uma reação do cérebro em relação a isso, esse excesso de sons, entendeu? Dá uma algecosia, uma dor quando se ouve. Aí a gente precisa fazer uns exames específico nessa paciente para ver a causa disso. Porque se deu alteração no exame audiométrico, se ela foi barrada no exame, porque deu alteração em algum exame lá. Então é preciso que ela disse que vai fazer tudo de novo. Um especialista para fazer pesquisas mais profundas. Aí. Isso mexe até com a autoestima, não mexe? Com certeza, sim. Porque com todo esse balaio de sentimentos que se traz, que vem com o barulho, né? O cansaço, irritação, a falta de paciência, hipersensibilidade, isso acaba alterando a autoestima também, E, Rosália. Mônica, e aí como ter qualidade de vida? Se você tem... Porque nós trouxemos aí um monte de sintomas, não só fisiológicos, mas quanto psicológicos, né? Então, a pessoa, no dia a dia, ela vai sofrendo e perdendo realmente essa sensação de bem-estar. E aí... perdendo a vontade até de viver, às vezes. Por isso que eu te falei da questão até de uma depressão. Exatamente. Eu brinquei do silêncio, de às vezes a gente se desconectar, mas eu acho que é importante, a gente estar vivendo num mundo muito cheio de informação. Para ouvir, doutor Kleber e Rosália, me corrijam se eu estiver errado, mas para ouvir o barulho daquele passarinho, porque o barulho é tanto, às vezes, que você fala passarinho, cala a boca, passarinho. Você se irrita com os bons barulhos. Coitado dele, não tem nada a ver com isso. Mas de ouvir um passarinho, de ouvir a voz do seu filho, de ouvir, sabe, os sons tão calmos da sua casa, não. De poder contemplar essas coisas boas. Exatamente, não é? Vocês acham que isso funcionaria também? Com certeza. Com certeza, né? Também acho. Eu quero muito agradecer a Rosália Moreira, psicóloga, especialista em controle do estresse, vai voltar aqui com a gente depois. Obrigada, viu, Rosália? Doutor Kleber de Freitas, otorrino, que esteve com a gente aqui também e tanto nos falou, né, sobre o barulho. Obrigada, viu, doutor Kleber? Ficou com a gente aqui o programa todo. Obrigado. E ainda disse que o nosso ambiente está saudável. Que é muito bom. Obrigada, uma ótima semana para vocês, viu? Obrigada mesmo.